Olá pessoal, tudo bem com vocês? A aula de hoje é sobre alguns conceitos que têm pronúncias meio, vamos dizer assim, trava-língua. A gente vai falar de territorialização, desterritorialização e reterritorialização. Bora? Então, quando a gente fala da territorialização, a gente está falando da construção histórica da relação de poder que as pessoas exercem sobre o espaço. Quando eu chego lá, me adapto àquele lugar, tomo posse dele, eu estou me territorializando. Estou literalmente criando uma relação de posse e poder. Isso é a questão do território. É simples, fácil de entender. Quando a gente está se territorializando, a gente está se adaptando e se relacionando com o espaço e assim criando uma relação de poder sobre o espaço geográfico. No caso, a gente cria então o território. E um exemplo disso é a forma pela qual os estados nacionais foram construídos, estabelecendo os territórios que são separados pelo que a gente denomina de fronteira. Agora, a desterritorialização. Ela simplesmente se refere à desconstrução das relações de poder estabelecidas com o território. Tu perde essa relação de posse. E ao mesmo tempo tu pode criar novamente um território e partir para a territorialização. Vou explicar melhor isso. Vamos usar como exemplo a União Soviética, a antiga União Soviética. Era um grande país que durante a Guerra Fria travou uma disputa pela hegemonia do planeta Terra e acabou então colapsando. Ela acabou chegando ao fim. O que isso tem a ver com territorialização e desterritorialização? Simples. União Soviética era o quê? A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quando ela chega ao fim, quando esse país acaba, se cria novos países. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que ter a desconstrução das relações de poder da União Soviética e de suas antigas repúblicas, e essas repúblicas, então, vão ter que construir novos laços, novas relações com o território. Ou seja, eu me desterritorializo quando eu deixo de fazer parte da União Soviética, como aconteceu com inúmeras antigas repúblicas, e eu me territorializo quando eu crio relações de posse e poder com o meu território de forma agora independente. Agora eu sou o meu país. Antes eu era simplesmente uma república de um país, a União Soviética. Hoje eu sou um país autônomo que tem território, que tem relação de poder com ele e que é separado dos demais pelas fronteiras. Tá? Então, assim, ao longo do século XX, a gente tem muito processo de desterritorialização e, ao mesmo tempo, territorialização. Por quê? Quando a gente pensa assim, vários países começam a serem independentes, esses países, antes, eles tinham uma relação com o território diferente. Eles eram colônia ou eles faziam parte de outros países. Agora, não mais. Agora eles são os seus próprios países. Não apenas a União Soviética, a gente pode falar da divisão de Tchecoslováquia, a gente pode falar da desintegração da Iugoslávia, a gente pode falar então da Alemanha. O que é a Alemanha? A Alemanha, ela vem a ser aquele caso da reterritorialização que a gente vai falar daqui a pouco. Por quê? Porque eu tenho a Alemanha, termina a Segunda Guerra Mundial, ela é dividida, ela passa a ter controle dos Estados Unidos numa parte, na outra parte a União Soviética, e depois da Guerra Fria, ela novamente se integra, formando um único país. Daí que vem a reterritorialização. Então, a reterritorialização se refere a uma nova reorganização. Tu vai reorganizar as coisas. O exemplo que anteriormente eu mencionei foi o da Alemanha. Aquela população, aquele país foi dividido. Então, tu tem ali a desconstrução, tu tem a desterritorialização. E depois esses países, esses dois países, entre aspas, né, a Alemanha Ocidental e Oriental, acabam novamente se unindo, formando a Alemanha. Outra forma hoje é a questão da organização dos países em blocos econômicos. Como assim? Tu tem, por exemplo, uma União Europeia, que tu tem ali o teu território, tu é um país independente, mas às vezes ali pelos acordos que você
estabelece, o seu país está numa área de livre circulação de pessoas. Então, pessoas de outros territórios podem entrar, obviamente, dentro da União Europeia, né? Enfim, então muda essa relação de poder. Tu tá territorializado ao seu país. Quando tu tá num bloco econômico, tu tá reorganizado, então tu tá desterritorializado. Então, para concluir, territorialização é a construção de laços e de relações de posse com o território. Tu vai lá e constrói um país. Desterritorialização é a desconstrução desses laços. E a reterritorialização é tu ter novamente uma construção, só que agora uma reorganização. Tu se reorganiza. E como vocês podem muito bem entender, citei antes o exemplo da Alemanha. Então, assim, vamos supor hipoteticamente, um pedaço do Brasil se torna independente. Aí eu já tenho a territorialização. Eu tenho ela. Eu tenho aqui, eu construí o país. Quando eu me separo dele, eu estou me desconstruindo. Eu estou desconstruindo essas relações. E depois eu tenho que me reterritorializar. Ok? Certo? Vamos pegar um caso bem simples, bem prático para a gente aprender a nossa vida. Bom, a gente nasce num lugar, a gente cria um estilo de vida nele, a gente estabelece relações com ele, a gente se territorializou. A gente vai e muda para outro lugar do mundo, outra cidade, outro estado, outro país, outro continente. Eu não tenho essas relações construídas, então eu tenho que me desterritorializar, certo? E quando eu vou para outro país, outro lugar, construir as minhas relações, eu vou criar novamente a territorialização. Só que lá eu pensei, passei anos lá, decidi voltar ao meu local de origem. Eu vou ter que me reterritorializar, eu tenho que voltar às origens, eu tenho que criar novas relações, eu tenho que então me reorganizar. Então lembre, palavras-chave: territorialização é a construção das relações territoriais. Desterritorialização é a desconstrução dessas relações territoriais. E a reterritorialização, reorganização das relações. Certo, galera? Curte aí, um forte abraço e até a próxima aula.